Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estou de volta para a gente continuar falando sobre os diferentes recursos pedagógicos e sua utilização, a sua implicação na sala de recursos multifuncionais durante os atendimentos com os estudantes com deficiência. Eu estou com o Bruno, que é o intérprete de Libras, que está junto comigo, me acompanhando nesse momento. No nosso primeiro dia, nós conversamos, nós conceituamos recursos pedagógicos e nós trouxemos uma sequência de dominós que possibilitam o desenvolvimento de competências e de habilidades diferentes, né, para que a gente possa mais na frente construir conhecimentos e habilidades mais complexas, competências mais complexas. Então, hoje nós vamos dar continuidade conversando sobre recursos diferentes, né, e sua utilização na sala de recursos multifuncionais, recursos com as mais diferentes configurações, que propiciam os mais diferentes estímulos e que podem trabalhar conceitos diferentes e aquisições diferentes. Então, o limite de utilização de um recurso didático precisa ser percebido e a gente pode, de verdade, entender a partir do grau de especificidade desse material, né? Então, alguns materiais, alguns recursos, quando a gente seleciona para se adequar a uma estratégia que foi pensada, a uma estratégia que foi construída, a gente precisa entender qual é a prioridade, né, de construção, qual é a prioridade de estímulo, qual é a especificidade daquele material, é algo muito evidente que vai ser trabalhado, é uma possibilidade apenas de estímulo ou contempla muitas possibilidades, né, para o trabalho. Então, esse grau de especificidade do recurso é um dos limites que a gente tem quando a gente vai selecioná-lo, né, para adequar a estratégia que a gente pensou. Outro aspecto importante, né, que é um limite para a utilização de um recurso, é a nossa própria formação, né? Muitas vezes a forma como a gente direciona o nosso trabalho faz com que a gente priorize um tipo de recurso em detrimento de outro. Então, a nossa formação, o nosso nível de aquisição de conhecimento também é um limite para a utilização de alguns recursos. E aí nos faz pensar, né, sobre a necessidade de retomarmos nossos estudos, retomarmos nossa estruturação da nossa prática pedagógica diária. Outro aspecto importante, que também é um limite, né, é o perfil sociocultural escolar dos estudantes. Então, a gente não vai escolher um recurso que de verdade não seja percebido para esse estudante como uma ferramenta, né, como um recurso atrativo. Então, a gente precisa considerar o meio onde o estudante vive, né, o que é significativo para ele, o que vai trazer prazer no manuseio, o que vai despertar curiosidade, o que vai gerar protagonismo, e aí a gente está falando de autonomia também. Outros limites de utilização dos recursos são a característica da própria escola, né? O ambiente de trabalho, né? O meu projeto de trabalho. Quando a gente fala de pensar nas características da escola e selecionar um recurso, a gente está entendendo que a gente tem um plano de trabalho, né? E que esse plano de trabalho, ele casa com a proposta pedagógica da escola e com a proposta pedagógica da rede. Então, considerar esse aspecto é um limite, sim, quando a gente vai escolher um recurso, né? A situação de ensino e aprendizagem que utiliza esse material, né? Muitas vezes a gente tem um material lindo, muito atrativo, muito colorido, mas a gente não consegue encaixá-lo naquela estratégia. A gente até gostaria de utilizar, mas ele não se encaixa na prioridade que a gente elencou para aquele dia, para aquele atendimento e para aquele estudante. Então, a situação de ensino também é um aspecto importante e é um limite para a utilização dos recursos. Então, eu trouxe a pescaria, né, que é um recurso que a gente utiliza muito comumente na escola, de forma sistemática, né, com os estudantes na sala de recurso, e na sala regular também é possível de ser utilizado. Ele trabalha a sensibilidade sinestésica, né, essa relação que a gente tem com o corpo, com o fazer, o perceber e o fazer, né? Trabalha a coordenação motora,
né, na medida em que o estudante vai precisar pescar, vai precisar encaixar, vai precisar ter um controle dos movimentos manuais e ainda tem um aspecto muito importante que a pescaria trabalha e que é um grande desafio para a gente que está na sala de recursos multifuncionais e a gente sabe disso, que é o desenvolvimento da função visomotora. Vamos só lembrar o que é função visomotora. É a relação que a gente tem olho-mão, né? A percepção que a gente tem do que a gente está fazendo. Então, esse é um aspecto importante que propicia a aprendizagem e engajamento. Então, percebo que uma atividade com recurso de pescaria, né? Aparentemente uma brincadeira, o tanto de habilidade, o tanto de competências podem ser construídas a partir do trabalho com esse recurso. É um recurso pedagógico lúdico, importante e significativo. Quebra-cabeça de cubos. Outro material importante, colorido, atrativo, gera curiosidade, criatividade e engajamento. Então, ele permite que a gente faça um trabalho com percepção visual, obviamente, né? Porque os elementos precisam ser percebidos, entendidos, mas a gente também vai trabalhar com toda a função cognitiva, né? Na medida que a gente vai trabalhar com atenção, percepção, concentração, memória, né? Então, a gente também vai trabalhar com discriminação de figuras. E aí a gente vai entender essa relação de partes e todo. Então, é um processo dentro das proporções do desenvolvimento de cada estudante, é um processo complexo, mas é um processo desafiador, né, que para alguns estudantes as atividades desafiadoras são um atrativo a mais. Então, mais uma vez, a gente precisa perceber para quem a gente está oferecendo um recurso como esse, né? Se o estudante vai conseguir percebê-lo, vai conseguir sentir prazer, vai conseguir se organizar para fazer. E percebam que nesse momento a gente está contemplando a tríade da aprendizagem: cognição, conação e funções executivas. Caixa de estímulo, importante, interessante, gera um engajamento muito grande do estudante, uma curiosidade. Então, a gente pode trabalhar diferentes conceitos, né, e demandas, mas a gente especificamente tem muito vivo e é muito fácil da gente trabalhar cores, né? Conceitos pedagógicos básicos. Vamos lá, vamos lembrar que conceitos pedagógicos básicos são esses: em cima, embaixo, na frente, atrás, estreito, largo, fino, grosso, né? Todos esses conceitos que são básicos, que são aspectos preditores, né, para a gente construir outras competências e que numa atividade como essa, com o recurso de caixa de estímulo, a gente trabalha de uma maneira muito lúdica e de uma maneira muito significativa para o estudante. Além de também trabalhar a coordenação visomotora, né? O estudante vai estar pegando, ele vai estar percebendo, ele vai estar encaixando e ele vai estar brincando ao mesmo tempo. Jogo da memória. O tão conhecido jogo da memória, né? Que faz parte do nosso dia a dia da escola, que faz parte das nossas dinâmicas. Quando a gente para fazer um planejamento, muito normalmente a gente já pensa em encaixar um jogo da memória. Né? Os jogos de memória, eles têm diferentes configurações. A gente trabalha a memória visual, a gente trabalha a atenção concentrada, e aí quando a gente fala de atenção concentrada, a gente também está falando de manutenção do foco, né? Que é um aspecto importante para o desenvolvimento, para a aquisição de conhecimento e para que a gente possa diminuir a distrabilidade acentuada, que é muito comum nos estudantes com deficiência. E aí a gente também pode trabalhar, quando o jogo da memória é desenvolvido em grupo, as regras sociais, né? Quando é feito de forma individualizada, a gente trabalha competências, né, importantes, mas quando ele é feito de forma coletiva, além dessas outras competências que a gente já falou, ele contempla a questão da interação, a questão de regras sociais, de valoração de interação, e aí é um jogo importante para ser desenvolvido na sala de recursos, assim como é trabalhado de forma muito tranquila também na sala regular. Essa atividade, esse recurso, é um recurso muito interessante, né? Vamos vestir a boneca.
A gente trabalha discriminação de parte e todo, né? A gente vai trabalhar, ter a possibilidade também de trabalhar através das áreas de conhecimento, as partes do corpo, né? Conceitos relacionados a como o nosso corpo funciona, além de trabalharmos discriminação visual e autonomia. Quando a gente fala de autonomia, quando a gente propõe uma atividade como essa, o estudante vai ter a possibilidade de escolher, né, que tipo de roupa ele vai vestir na sua boneca, né? Ele não é obrigado a seguir um modelo, e em algumas situações é exposto um modelo para que ele represente, mas em outras situações ele faz isso muito livremente e veste a sua boneca ou o seu boneco, né, da forma que ele achar conveniente, e aí ele vai expressar a sua autonomia e o seu potencial criativo também. Correspondência 1 a 1. Né? Então, num jogo como esse, num recurso como esse, a gente tem a possibilidade de, mais uma vez, né, com um recurso diferente, vimos em relação aos trabalhos feitos com os dominós, mas aí a gente pode fazer com fichas coloridas, que podem ser em relevo, que podem ser com transposição de cores, mas a gente pode trabalhar quantidade numeral, número numeral e representação. E a gente tem a possibilidade, em uma atividade como essa, além de trabalhar esse conceito, além de trabalhar esse conteúdo, a gente vai trabalhar uma área de desenvolvimento, né, que está relacionada ao campo perceptivo e à cognição, atenção, percepção, manutenção do foco. Livro de texturas, um material importante, indispensável, que a gente precisa ter na sala de recursos, né? E que ele contempla o trabalho com diferentes deficiências. Então, a gente trabalha com estudante que tem dificuldade sensorial, a gente trabalha com estudante que tem deficiência visual, e a gente trabalha com estudante que tem, de verdade, uma dificuldade de manejo com materiais diferentes. Então, a gente vai trabalhar sensibilização tátil, a gente vai trabalhar discriminação de cores e texturas, né? E a gente vai dar a possibilidade, além de trabalhar essas competências, de explorar histórias, né? De explorar contos e trabalhar a questão da imaginação e da criatividade também. E também vai dar a possibilidade que a gente possa trabalhar ilustrações, né? Potencial criativo, construção, pintura, colagem, recorte, né? A partir do trabalho com as texturas. Esse caderno de elástico é um material muito interessante, porque a gente vai dar a noção, a gente vai construir no estudante com deficiência a noção de espaço. Então, como é que funciona? As pautas, né, as linhas, elas são construídas com elástico. Então, para a gente trabalhar a questão do controle dos movimentos involuntários, que é muito comum nos estudantes que têm paralisia cerebral. Então, as pautas, elas são feitas com elástico. E aí o estudante encaixa o lápis entre essas pautas, e aí ele tem uma noção de movimento e de limite de espaço. É um material simples de fazer, muito importante, e é um recurso muito significativo para os estudantes com paralisia cerebral. Bingo de letras e palavras. Além de trabalhar a brincadeira, né, a gente tem a possibilidade de utilizar como um recurso importante para a apropriação do sistema de escrita alfabética, vai dar a possibilidade do estudante memorizar letras, fazer relação, estabelecer relação, e aí quando a gente fala de apropriação do sistema de escrita, a gente também está falando da construção de hipóteses. E nesse movimento todo, a gente também está trabalhando atenção e concentração. No nosso próximo encontro, nós vamos falar dos recursos da tecnologia assistiva, dos recursos digitais que a gente utiliza na sala de recursos e que a gente utiliza na sala regular. Espero que vocês tenham gostado das possibilidades de recursos, dos materiais diferentes, que vocês possam criar a partir deles, inovar e fazer um trabalho transformador para o estudante com deficiência, tanto na sala de recursos quanto na sala regular. Nos encontramos para falarmos de tecnologia assistiva, de recursos da tecnologia assistiva. Tchau, tchau, espero vocês.